Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do canal Âncora da Esperança. Neste episódio, vamos falar sobre a história de Agostinho de Hipona, um dos maiores santos e doutores da Igreja Católica. Vamos mergulhar nas suas ideias, especialmente explorando conceitos da sua vasta obra como a Cidade de Deus, a partir do material que analisamos. Certo, vamos então aprofundar isso. Agostinho de Hipona. Uma figura gigantesca, né? A obra dele, nossa, atravessa os séculos. Por que será que as reflexões dele sobre, sei lá, a condição humana, a fé, a história, por que elas continuam tão vivas? Vamos tentar entender isso olhando para as fontes, principalmente a Cidade de Deus, claro. Sem dúvida. É que Agostinho, ele não faz só teologia, né? Ele propõe, na verdade, uma filosofia da história, uma análise muito profunda da origem do mundo, da natureza do bem, do mal, do destino humano. E a chave para entender isso tudo está na visão dele daquelas duas cidades simbólicas, sabe? Que existem juntas. Ah, sim, as duas cidades. Essa é a espinha dorsal de A Cidade de Deus, certo? A Cidade de Deus, que seria fundada no amor a Deus, e a cidade terrena, fundada no amor a si mesmo, no amor próprio. Ele até usa Caim e Abel, né, como arquétipos. Exato, Caim e Abel logo no início. Mas o mais, assim, radical é como ele pega essa ideia e reinterpreta toda a história. Ele vai contra, sabe, aquela visão cíclica que era comum no pensamento pagão. Aquela ideia de que tudo se repete. Isso. Para Agostinho, não. A história é linear. Ela tem um propósito divino por trás. E essas duas cidades, elas caminham juntas neste mundo, muitas vezes em conflito, é verdade, mas rumo a um fim. A Cidade de Deus busca a paz eterna, claro, em Deus. E a outra? A terrena busca uma paz aqui, agora. Uma paz temporal, que muitas vezes, né, tá ligada ao poder, ao orgulho. Entendi. E falando em origens, as fontes dizem que Agostinho discute a criação no princípio, Deus criou tudo bom. Os anjos, inclusive. Aí fica a pergunta, se era tudo bom, como é que surge o mal? Se Deus não o criou, de onde vem? Pois é, essa é a questão crucial do livre-arbítrio. Deus criou seres racionais, anjos humanos com liberdade. O mal para Agostinho não é uma coisa em si, uma substância. É a falta, a privação do bem devido. Uma ausência. Exatamente, uma ausência. É quando a vontade criada se desvia do bem maior que é Deus. Alguns anjos, por soberba, escolheram se afastar dessa luz, dessa fonte do bem. E aí se tornaram trevas por falta da luz, entende? E o pecado humano, o de Adão, também vem daí, desse mau uso da liberdade. E esse primeiro pecado, o de Adão, ele não ficou só lá atrás, né? Segundo Agostinho, teve consequências para todos nós. Sim, é a doutrina do pecado original. A mortalidade é aquela desordem interna que ele chama de concupiscência, sabe? Aquela inclinação que às vezes luta contra a nossa razão. Aquela dificuldade em fazer o bem. Isso. Tudo isso é visto como consequência daquela queda inicial. Agostinho faz questão de dizer, olha, o problema não é o corpo ser mau. O corpo é bom, criação de Deus. A questão é a vontade que se desorientou e aí sim afetou toda a natureza humana. Bem, mas se a humanidade ficou assim tão marcada, como é que dá para voltar para a Cidade de Deus? Qual é o caminho para a salvação, então? A resposta dele é clara. Pela graça de Deus. Graça que é oferecida por Jesus Cristo. E a Igreja, mesmo com suas falhas aqui na Terra, é vista como essa manifestação da Cidade de Deus que peregrina no mundo. E os sacramentos entram aí? Fundamentalmente, o batismo, que lava o pecado original, a Eucaristia, que ele chama de pão vivo, são os meios, os canais dessa graça divina. E é bom lembrar, né, que Agostinho desenvolveu muito isso tudo debatendo com outras visões. O maniqueísmo, por exemplo, que via o mal como um princípio oposto a Deus. Ou o pelagianismo, que diminuía a necessidade da graça. Faz sentido. E o futuro? O fim da história? Como Agostinho via o destino final dessas duas cidades? Ele aborda assim a escatologia, fala da ressurreição, e não só da alma, mas dos corpos, a pessoa inteira restaurada.
Fala do juízo final, que vai ser a separação definitiva, né? E aí? Bom, para os da cidade terrena, aqueles apegados ao amor de si, ele fala da segunda morte, que é a alienação eterna de Deus. Mas para os cidadãos da cidade de Deus, aí sim, a paz perfeita, eterna, na presença de Deus. A felicidade plena mesmo, só lá. Mas a esperança nisso já define a vida do cristão aqui e agora. Então, para resumir o que a gente viu nessas fontes, a obra de Agostinho nos coloca diante dessa tensão constante, né, entre o divino e o terreno, a graça e a liberdade, a esperança no eterno e a realidade dessa nossa condição meio caída. É quase um mapa para a gente entender a vida. Exatamente. É um mapa complexo, mas muito profundo. E isso nos deixa com uma questão assim para pensar. Se a nossa vontade é a origem do nosso afastamento de Deus, mas também é por ela que a gente pode voltar, com a ajuda da graça, qual é o peso real do nosso amor? Quer dizer, daquilo que a gente escolhe amar. Para onde direcionamos o nosso coração, né? Fica aí a reflexão, baseada nesse gigante que foi Agostinho.